Eu vejo muita coisa saindo por aí de ritual, de coisa Falemos de ritualística. Cada ritual. coisa que eu li... Oi? Falemos de ritual, que muita É, gente acha, inclusive no documentário se fala sobre isso. Tem pessoas que acreditam fielmente. Assim, onde que tem características que poderia ser um ritual e onde que não tem nada de ritual? O que que é um ritual? Quando é um ritual, quais são as características? então, eu vou falar de uma coisa para você. Em filosofia, a gente tem uma definição que chama viés de confirmação. O que que é isso? É uma coisa torta que as pessoas criam, né, para emitir uma opinião. Então, assim, por qualquer motivo, porque saiu na imprensa, que ela levava uma imagem, as pessoas não sabem direito o que é aquela imagem. Ah, era uma imagem católica. Não, era da Umbanda. Não, era da... Não interessa, ela levava essa imagem, mas se a gente pensar em ritual, a gente sempre pensa naquele ritual macabro, que só determinadas pessoas fazem rituais. Gente, a gente faz isso o tempo todo. Você passar em frente a um cemitério e se benzer é um É um ritual. ritual. Opa, tá? Nossa, ela trouxe um santo aqui. Tem gente que carrega a imagens católicas na corrente. No final do ano, você come uma romã, coloca todas as sementinhas, faz um patuá e leva com você o ano todo. Tem gente Isso não é um ritual? que fecha o umbigo, que põe umas coisas na cueca, na calcinha, não sei como consegue, Exato. deve ser um Você incômodo. não precisa ser da Umbanda, nem da Quimbanda, nem Não, você pode de acreditar em qualquer outro, pedra. mas nada, nada. Todo mundo faz. Você nem precisa ser um católico daqueles devotos praticantes. Você carrega. Você faz esses rituais o tempo todo e está tudo bem. Mas aí, como aconteceu isso, ela é alguma coisa. Então, vamos supor que uma pessoa olhe isso, como eu estou observando, e fale, aí é um ritual. Eles fizeram isso em função de um ritual. Como que essa pessoa pensa? A partir do momento que você define uma ideia, uma tese, você coloca, né, uma viseira. E você vai Aí eu encaixar no que você acredita. Então, quando eu vou e vejo assim, nossa, ela estava de barriga para cima. Isso é uma alusão, meio com os braços assim, isso é uma alusão É porque está à claro. crucificação. Crucificação. Ah, ela estava encostada perto de uma árvore. Ah, mas nos rituais antigos, que você vai procurar lá em 1400 e não sei o quê, toda vez que eles pretendiam matar alguém, eles encostavam a pessoa na árvore. Sim, porque era mais Mas ela fácil. não sabe, exatamente, ela não sabe, mas as facadas no coração têm um significado. Não, ela não sabe, por exemplo, a pessoa te joga, e pior que ela joga isso para todo mundo, como se fosse uma certeza, e tem pessoas que acham interessante, claro, porque a verdade, né, ela é muito sem graça, em muitos casos. Isso é muito mais legal eu pensar num ritual, que as pessoas pensaram, porque aqui, com esse ritual, eu vou ganhar muito dinheiro, eu estou fazendo isso para... Gente, não tem nada. Ali, o que acontece? Para quem trabalha efetivamente, tá, e tem uma casuística, você atende 20 mil casos, que eu estou chegando nos 20 mil, em 43 anos, 20 mil, Beto, desde Parabéns. 79. Pena que tem 20 mil casos, mas Pena que tem. 20 mil Mas o que me casos. traz isso, gente? Um know-how que ninguém tem. O cara pode ser o maior especialista em psiquiatria, em psicologia. Se você não atende local, se eu não atendesse local, eu ia ficar aqui também pensando mil coisas e falar, poderia ter. Não é ritual. O ritual é muito diferente. Então, o que é isso? É desova. O que a gente encontra de corpo jogado em canavial, matagal, isso é o clássico. O cara, quando ele pensa em se livrar de um corpo, ele fala assim, vou jogar no meio do mato. Você imagina um canavial, que tem aquela mata, aquelas plantas, elas são altas, né? Cana. Até você encontrar, já está em decomposição. É sempre assim, eu vou jogar no rio. Aí você encontra um cadáver todo amarrado, você fala, nossa, isso aqui é um ritual. E foi jogado na água, porque a água significa... Não, porque é fácil jogar no rio Tietê. E porque a maldade é assustadora, né? Se você não botar um quê de esotérico, a maldade ela é muito pueril, maldade pura. E ela é muito assustadora porque você pode estar convivendo com uma pessoa igual e não sabe. Então, você precisa se distanciar. Comigo não vai acontecer, porque eu não participo de ritual, isso daí é ele. Exatamente. Eu sou católica, ou eu sou, não sei o que, eu sou evangélica, jamais eu pensaria nisso. Isso é coisa do demônio. Não é, gente, não é. Ali é um local de desova, tá? Eles mataram, o cara matou
porque ele estava muito aborrecido, ele queria chegar na glória, ele queria ter as cenas dele, ele queria ter o final com ela. Na cabeça dele isso era importante. Você fala, poxa, mas era só o cara continuar, porque ele já estava em evidência. Sim, mas ele é um psicopata narcisista que ele tem urgência. Gente, ele estava já na novela das 8. Então, ele quer ser o protagonista. Então, poxa, mas desde o começo no roteiro já tinha que ele não ia ficar com ela. Não interessa, ele quer. Como? E muitos falam também daquela roda, né? Daquela, onde ela Aquela roda. que... Sim, tá. É uma coisa extremamente comum você encontrar em mato. Entra num terreno baldio, você não vai encontrar uma área ali queimada. O pessoal queimar lixo. Ah, mas tinha um círculo ao redor. Gente, vocês nunca queimaram, eu nunca viram isso? Gente queimar ali numa área de despejo de entulho, de lixo. E tem gente que, apesar de estar jogando lixo num local que não deveria, ela é mais preocupada. Então, ela diz, vou queimar. É o que mais você encontra. Entra lá no local, se alguém entrar, você vai encontrar N áreas queimadas. Não tem nada a ver. Agora, ritual, uma coisa ritualística, ela envolve até um outro tipo de personalidade. Tem muita diferença. Uns dias aí eu estava comentando sobre um crime, e o indivíduo também, nada a ver, entendeu? Matou porque quis matar. Encontraram. Ele desenhou cruzes, né? Ah, sim, o Erinja lá, o menino que matou os pais, matou depois, e cruzes invertidas. Não, esse não. Não é esse? Não, esse é outro. Não é esse. É um outro que matou, mas ele já tinha matado um crime que eu entendo como homofobia. É um indivíduo que ele desenhou 3 cruzes. Gente, não são 3 cruzes. Eu entrevistei o Isso, delegado. Você entrevistou o delegado? O delegado desse caso, eu não lembro agora, não. Mas eu sei que é o que ele mata por homofobia, e segundo pode ser o terceiro morto dele. Sim, é uma marquinha que não tem nada a ver com cruz. Até em filme você vê isso. O cara faz aquela marca no revólver, no cabo do revólver. Aquele 1, 2, 3. Eu me lembro que eu falei isso. Isso, na verdade, é a contagem de morto dele. É a contagem dele. 3, não tem nada a ver com a cruz da crucificação de Jesus. Gente, não tem. É algo que todo mundo faz. Mas quando eu estou com um viés de confirmação, eu boto na minha cabeça que tudo pode ter significado. Qualquer coisa que eu veja vai ter esse significado. E tem uma coisa, né? Quando você leva uma pessoa, porque eu acredito que possa ter levado pelo peso do corpo, o Guilherme deve ter levado a Daniela pelos braços e a Paula pelos pés. Quando você coloca no chão, é natural você fazer assim e os braços da pessoa ficaram assim. Outra coisa que é muito interessante que a gente vê, nós encontramos, por exemplo, um cadáver que está com os pés assim, ele está estendido e tem um pé sobre o outro. As pessoas, nossa, Jesus foi crucificado desse jeito. Isso aqui tem toda uma simbologia da crucificação de Jesus. O indivíduo pode ter, ele quis mostrar que era uma... Não quis nada, alguém mexeu no corpo. Como é que eu sei isso? Porque eu já vi N casos assim e já fiz o teste. Quando você tem um cadáver que está em decúbito ventral, de barriga para baixo, quando você pega o braço e vira, a perna dele faz... Tá. Até a gente dormindo faz isso. Até gente dormindo eu já vi fazendo isso, fica com o pé. Entendi. Na verdade, o que me diz isso aí, assim, alguém mexeu no cadáver. Por que alguém virou esse cadáver? Essa é a minha preocupação, não é? Nossa, é a mesma posição. Você imagina se eu chego no local e começo... Não é. Alguém mexeu, por quê? Por que alguém virou? O que quer te esconder? O que está escondendo? Quem fez? Foi o assassino? Foi alguém que entrou aqui e resolveu virar para ver o que tinha acontecido? Foi o PM que inadvertidamente fez isso? Quer dizer, é isso que eu penso, porque eu já vi vários casos assim. Então, Beto, claro que existe ritual. Psicopata não faz ritual, a não ser que ele esteja querendo criar uma situação para se encobrir. Ele é perfeitamente capaz disso, mas ele não iria fazer isso porque ele está muito inexperiente ainda, ele não ia chegar nesse ponto. Assim como o psicopata tem a máscara social para ninguém saber que ele é um psicopata, ele pode ter uma máscara criminal para encobrir o crime que é dele. Cria uma história como se fosse um ritual para você ficar achando que é um ritual, e eu continuo matando do jeito que eu quero, e você vai atrás, sei lá, do Beelzebub, e não tem nada de Beelzebub. Tá. Ou de um psicótico. Tem psicopata que se passa por esquizofrênico. Gente, hoje é muito mais comum. Você precisa ter um cuidado com isso, você precisa ter uma experiência de lidar com essas pessoas, porque senão você é levado na conversa. Claro que existem casos
que existe esse ritual, muito ligado à religião, mas o que você vê é culpa nisso. Tem um caso interessantíssimo que um colega meu atendeu em Brasília, que o filho não aceitava de forma nenhuma o pai ter assumido a homossexualidade. Para ele, isso é um caso antigo, tá? Não é de agora. Mas ali existe todo o ritual. O filho era extremamente religioso, mais até do que o pai. E o pai chegou a um determinado momento que ele falou, olha, eu sou assim, eu não vou mais ficar nessa situação, ele se separou. E quando ele assumiu a homossexualidade, o filho entrou em parafuso, né? E aquilo bateu muito com a religião. E é interessante porque ele deixou uma série, ele escrevia umas coisas para o pai, não tinha nem essas coisas de hoje, é a década de 90 também. Então ele escrevia, ele deixava, ele discutia com o pai, porque aquilo era contra as leis de Deus e porque não sei o que tem. Esse pai aparece morto, isso numa clara posição de crucificação, ele estava numa posição, né, de ter sido crucificado, aquela imagem que todos conhecem, mas além disso, gente, toda a ritualística, as velas que ele colocou, as coisas que ele escreveu com o sangue do pai, passagens da Bíblia relativas. Então, estava muito imagens de homossexuais conhecidos, colados, riscados, com sangue, pichados. Então, isso realmente você tem que considerar, gente. Isso aqui está me dizendo o que é esse assassino. Claro que chegaram rapidamente no filho, né? Porque uma coisa dessa... A motivação, ela é quase que uma purificação da alma dele, né? Exatamente. Então, ele matou, porque essa pessoa não tem possibilidade de existir. Mas, eu vou tirar isso de você. Exato. Ele fez toda uma ritualística, claro que com os elementos que ele conhecia, que ele acreditava. É a mesma história do rapaz que matou a família toda, e a gente sabe que era uma família muito religiosa. Aí fala, poxa, por que tem essas cruzes? Porque são elementos dele. E ali, é claro, o indivíduo é um psicótico, mas quando ele entra, né, quando ele sai da realidade, ele vai usar elementos da vida dele. Ele não vai buscar algo da Grécia, a não ser que ele saiba. Então, como ele é muito religioso, o que ele usou? Ele delirou, ele alucinou com elementos que eram da vida dele. Sim. Então, as cruzes invertidas, tal. Existe ali uma coisa ritualística. Tem, porque ele tinha a ver com, né, e acabou se matando. Então, é algo já muito diferente. O filho se mata, inclusive? Ele se mata, o rapaz se mata, ele sai e é encontrado, ele sai do carro, ele mata a família, vai para uma área distante, se não me engano, no Espírito Santo. Ah, não, é o Guilherme Eringer. É o médico. Oi? O Eringer. Esse é o Eringer. Esse que é o que matou e fez as cruzes, tal, não sei das quantas. Exatamente. Então, isso eu já estou colocando. Também as pessoas ficam... Poxa, por que tem isso? Porque são elementos que eram importantes para ele. E na hora dele delirar, quando ele delira, as coisas que ele acredita, as coisas que ele vive, são todas distorcidas. E ele vai mostrar isso, né? Então, claro que tem significado. Aquelas cruzes, o sangue, o que ele escreveu, tem todo significado. Tanto que ele acabou se matando. Né? Depois de fazer isso, na verdade, era o delírio dele. Era o delírio para mostrar dele. O que ele estava com coisas... A gente delira, Beto, quando o indivíduo entra no delírio e sai da realidade, você vai delirar com coisas que são próximas de você. Se você é muito religioso, vai ter elementos religiosos, né? Se você não é, você não vai ver elementos religiosos. É muito do que você é. Por isso que os delírios são todos diferentes. As pessoas deliram segundo a sua história de vida, né? O que você conhece, o que você preza, o que você vive. Né? Então, gente, desculpa, eu não vejo ritual algum no caso da... É que o ritual vai virando mais novela ainda, né? Porque daí, aí tem a coisa que eles têm as tatuagens nas partes íntimas, é uma coisa do sexo deles lá, ou sei lá, para lá falar o que você tem é meu, então põe meu nome. Exatamente, é a coisa extrema. Então a gente já vai tatuar mesmo onde né? Aquela ligação, né? Pelo sexo, né? Aí já é ciúmes, né? Aí já é uma outra, aí não é ritual. Claro. Aí é delírio. De domínio. É aquela coisa, ó, eu sou a dona, tá? Não, porque realmente, se ele for trair ela e alguém olhar para ele com o nome lá, né? Ali, você vai falar, mas esse cara é um tarado, sei lá, vou embora. Ela consegue até afastar, porque não dá para pegar uma pessoa com um negócio tatuado lá, o nome da outra pessoa.